por que usar Scopus e Web of Science. Como é que a gente vai fazer essa comprovação na prática? Coletar as citações nas duas bases, certo? E a gente vai tabular elas numa tabela só. E aí que eu explico por que precisa ser as duas bases. Então vamos lá, voltando lá ao módulo que eu expliquei sobre fatores de impacto. A gente tem 3 bases que coletam as citações, que é Scopus, Web of Science e o Google Scholar, certo? Que nem está aí na imagem do artigo exemplo que eu acabei de usar para vocês. Então eu fui lá na Scopus, baixei o arquivo com todas as citações. Eu fui na Web of Science, fiz a mesma coisa. O Google não me fornece isso, ele só me diz quanto cita, mas não me permite de maneira tabulada, pelo menos, né? Eu teria que montar, tem uns esqueminhas para a gente fazer, mas eu não vou entrar em detalhes, para a gente importar essas citações. A gente teria que fazer um esqueminha meio louco ali de copiar texto e transformar esse texto em tabela com algumas coisas ali mais avançadas. Mas enfim, não entra no caso agora. Só o Web of Science e Scopus é suficiente. Então pega ali, ó. Como é que eu cheguei naquela tabelinha que eu estou mostrando aqui no canto para vocês? Como é que eu cheguei a essa informação de quantos artigos tinha numa e outra? Então eu peguei as 158 citações do Scopus. Ali da Web of Science, você pode ver que eu estou mostrando 126. É porque eu não peguei as citações que aparecem no início lá, que é só a principal coleção. Eu fui lá naquele outro item que eu cliquei, que eu falei para vocês ali, que não sei o porquê o Web of Science dá menos destaque, mas é onde vai estar todas as citações que eles têm da base. Então peguei essas 158, essas 126, montei uma tabelinha no Excel com elas, né, importei para o Excel e eliminei tudo que estava duplicado. Ou seja, eliminei todo o artigo que aparecia na contagem da Scopus como citação e na contagem da Web of Science. Então, para vocês terem uma ideia qual é o resultado final que eu cheguei. Eu cheguei nesse esqueminha. Então, assim, no círculo azul estão as 158 citações da base Scopus. Só que dessas 158, 100 delas também estavam na contagem da Web of Science. Então, por isso que ele está ali no meio do círculo. Então, 100 artigos, 100 citações daquele meu artigo, eu encontrei a referência tanto na Scopus quanto na Web of Science, ou seja, as duas contaram. Tem 58 artigos que só a Scopus tinha, então só ela contou como citação, e tinha 26 que só a Web of Science tem, que a Scopus não tem, e ela contou como citação. Então, por isso que eu reforço que é importante usar as duas. Então a gente tem ali, se eu usasse só a Scopus, eu ia perder 26 artigos que citaram, e se eu usasse só a Web of Science, eu ia perder 58 artigos que citaram e só tinha na Scopus. Então por isso que é importante usar as duas. E é ali que eu consigo, quem vai fazer aí, vai justificar qual que é a contagem real de citação na ciência de um artigo. A contagem real é vocês pegar das duas bases, importar numa tabela do Excel, eliminar os duplicados e vai dar o resultado original. Nesse meu artigo, quando eu fiz essa tabela, que foi essa semana, ele tinha 184 citações em pesquisas da área. Então esse meu artigo foi citado 184 vezes. Não 158, como dizia Scopus, e não 126, como dizia a Web of Science. E se eu pegar a quantidade de citações do Scholar, vocês vão ver que é um número muito maior. Então eu tenho 128 citações que o Google Scholar diz que existem, mas que nem a Scopus e nem a Web of Science reconhece na contagem delas. Então que tipo de citação é essa? É aqueles probleminhas que eu falei para vocês. Pode ser uma citação de livro que está indexado nos books do Google, pode ser um manuscrito ou um artigo que foi publicado no ResearchGate, pode ser alguém que publicou a apresentação no congresso no Isui, que é uma plataforma que você publica o teu PowerPoint, por exemplo, e o Google vai reconhecer lá o teu slide de referências e vai contar aquilo como citação. Enfim, outros casos. Alguém publicou um artigo num blog ou um jornal e montou na parte final do texto um capítulo de referências, então o Google conta, se apareceu esse artigo nas referências, conta como citação naquela página,
Então é isso que o Google Scholar acaba contando como citação. E por isso que eu justifico de não usar, ou pelo menos não tentar não usar o Google Scholar, as citações do Google Scholar como úteis para a pesquisa de vocês. Então eu espero que agora eu tenha justificado o que eu estou batendo o curso inteiro para vocês de forma arbitrária, né? Eu estou dizendo para vocês, vocês têm que usar Scopus, têm que usar o Web of Science. Por quê? Porque aqui eu expliquei para vocês de forma prática que eu não fiz só com esse artigo no meu mestrado, tá? Mas aqui foi para exemplificar para vocês o porquê que é tão importante usar essas duas bases em termos de ciência mundial. Então, para vocês justificar qual que é a contagem de citação real, qual que é o impacto real de uma publicação científica. Então, o impacto real dela não é o que a Scopus diz, nem é o que a Web of Science diz e nem é o que o Scholar diz. É essa análise que vocês vão ter que fazer aí, que é juntar os dados da Scopus e da Web of Science. Beleza?